Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local onde nos estiverem a ouvir, conforme dizia um conhecidíssimo comentador desportivo aqui em Portugal. Muito bem-vindos a este podcast. Este podcast surge, de facto, pelas solicitações foram tantas e tão variadas, vindas de tantos lados, que nós, eu e a Thaís, já vou apresentá-la, entendemos que seria oportuno então termos o nosso próprio podcast em ordem a prestar informação, sem linha editorial pré-definida, testemunhando as nossas vidas profissionais e o nosso trabalho, e sempre na perspectiva de ajudar quem nos escuta. Ao meu lado direito, que vai funcionar como principal elemento deste podcast, não só por ser moderadora, mas com devido às suas excelentes competências, a Thais Moura tem fortes competências na área da medicina, da nutrição, da bioquímica, há muitos anos, preparação feita não só em Portugal, como principalmente lá fora, no estrangeiro, Inglaterra e Estados Unidos, e então é um prazer e uma honra enorme ter-te aqui, Thais, comigo, tentando dar o nosso melhor, em ordem a dar ferramentas para quem nos escuta conseguir envelhecer com mais qualidade e sempre vendo a saúde em primeiro lugar. Muito bem-vinda, muito obrigado e estou ao teu dispor para fazermos tudo quanto essa tua cabeça bonita entender. Fico honrada, Manel, com essa introdução e é engraçado que estamos há tanto tempo a falar que vamos fazer É alguma coisa verdade. juntos, não É é? desta, é desta. Há tantos anos a falar, com 1000 ideias na cabeça, já somos colegas clínicos e agora com esse projeto super exciting e para mim é uma honra estar aqui contigo e poder partilhar, aprender contigo e seguir em frente esse futuro brilhante que temos, não é? Pode parecer troca de galhardetes para quem nos escuta, mas eu tenho que dizer, porque eu sou assim, não é agora, aos 75, à beira dos 76 anos, que eu vou mudar. É motivante não só saber que tenho uma profissional da tua qualidade ao meu lado, a pensar comigo os assuntos que vamos falar, como também ser-se a pessoa extraordinária que és. Tu és uma grande mulher e não é só por seres bonita, és uma grande mulher e isso exalta-me e dá-me motivação para tentar s- dar o meu melhor. Sou É por todo isso que teu. nós secretamente, vamos aqui partilhar uns segredos também, nos chamamos a nós próprios de Dream Team, não é? Nós Nós chamamos de damos Dream muito Team há bem algum e o tempo. sentimento é 100% recíproco. Era uma maravilha que os ouvintes e os leitores e as pessoas que nos escutem a partir de agora cheguem a essa conclusão que nós realmente formamos um Dream Team. Pois é. E vamos Vamos a isso. agora mostrar, não é? Vamos Com as dar o 1000 nosso ideias melhor. na cabeça, Eu vou vamos dar o meu colocar melhor e tu vais dar o teu melhor isso também, não tem sempre, dúvida. isso sempre, isso sempre. Agora é colocar em ação, não Vamos é? embora. Chuta aí. E vamos então semanalmente estarmos aqui, não é? A partilhar nossas ideias. Hoje vamos começar a abordar um tema que é super importante para nós, que é a nossa base, Bem, que é a medicina integrativa, e vamos explicar para as pessoas em casa também perceberem a diferença aqui muito bem. entre a medicina convencional, a medicina integrativa, como é que nós chegamos a tal medicina Bem, integrativa, e era importante muito bem. falarmos um pouco Ora disso. bem, eu estou à vontade para falar porque sou licenciado em Medicina há 52 anos, licenciei-me em 72, estamos em 2024, e estou à vontade para dizer que durante grande parte da minha prática clínica passei ao lado do ensinamento básico do pai da medicina, Hipócrates, que dizia que o alimento é o nosso principal remédio. E tem outros ainda que depois, quando se vier a talho de foice focar, eu falarei. E porquê é que eu passei ao lado? Porque não fui informado. No meu curso, na preparação do programa académico, de 1966 até 1972, não tive uma cadeira de nutrição na Faculdade de Medicina do Hospital de Santa Maria, aqui de Lisboa, onde me licenciei. E como tal, não foi logo de início que eu fiquei sensibilizado para esta medicina integrativa, como tu tens, de forma muito oportuna, falaste, porque nem sequer sabia que se utilizaria essa expressão ligada à medicina. Foi, na realidade, o andar da carruagem, a minha prática clínica, que me abriu os olhos, então, para esta história de poder olhar para a saúde antes da doença. É neste pano de fundo que surge a medicina integrativa, que tu, de uma forma muito oportuna, falaste. E então, temos realmente coisas para dizer, não só para os meus colegas, como para toda a gente que nos escuta, explicar a diferença da medicina alopática, que é a medicina tradicional, convencional, que é extraordinária a tratar doenças.
tu, Thaís, já chegaste a essa conclusão com certeza. Nós temos os melhores intensivistas do mundo, médicos a tratar doenças. Somos o melhor que há, não só nos serviços de urgência, como em todos os centros de saúde, só que tem essa pecha. Eu estou à vontade para falar porque eu próprio a tenho, estou a tentar colmatá-la da melhor forma possível, mas também a tenho, porque de facto não recebi formação, e essa pecha é, na realidade, alertar que antes da pessoa ficar doente, há muita coisa a fazer. E medicina integrativa, exatamente, dá a mão às várias valências, aos vários fatores que têm que ser focados, que têm que ser encarados para conseguir este estado de graça de chegar de novo a velho. Pois eu acho que é mesmo isso, Manel, porque mesmo sendo já há muitos anos que formou na Faculdade de Medicina, nós vemos que hoje em dia as faculdades de medicina ainda não ensinam os estudantes, os universitários, a tratarem do paciente e não só da doença. Com uma outra honrosa exceção, a nova Medical School aqui de Lisboa é uma dessas exceções, que tem uma cadeira já de Ciências da Nutrição, mas é uma pedrada no charco. O que é que nós com este podcast vamos contribuir para que, de facto, as autoridades académicas e políticas abram os olhos e que vejam que, de facto, não faz qualquer sentido o médico recém-formado, acabadinho de ser estudante para passar a ser médico, primeira coisa que ele quer fazer é o juramento de Hipócrates, fica todo contente, põe o melhor fato, tipo Manuel Pinto Coelho de hoje, convida os amigos, a família, o gato e o cão, o fotógrafo para registrar o momento, o João lá deles para registrar o momento, e depois ninguém passa cartão àquilo que o homem assinava. De facto, eu digo isto sempre que consigo abrir a boca. Quem me escuta já me ouviu dizer isto seguramente uma outra vez, mas eu tenho que dizer, porque de facto não faz sentido nenhum pôr o Hipócrates nos pincas, ele merece realmente, não merece ser outra coisa, mas já agora ligar alguma coisa àquilo que ele ensinava. E de facto, ele ensina que o alimento é o nosso principal remédio, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças, temos dentro de nós tudo quando precisamos, todas as doenças começam no intestino, a mais importante, a noção que ele, 460 anos antes de Cristo, deu, há 2500 anos, realizem bem como é que é possível, um homem ser tão visionário, que há 2500 anos via o filme exatamente como ele é e como ele deve ser visto. Primo non nocere, primeiro não fazer o dano. São tudo conceitos que o estudante de medicina não tem, não é ensinado, não é alertado para pensar nos seus 6 anos de formação académica. E como tal, Thaís, eu e tu, temos aqui um excelente espaço para dizer as coisas que nós entendemos dever dizer, para alertar para esta questão. Tu com certeza concordas comigo que nós não estamos a dar informação para as pessoas ouvir e calar e sentar e escrever e segue. Isso já era de antes, que aquilo que o médico e que o padre dizia era inexorável, era fazer de uma forma totalmente acrítica. Hoje não. Hoje nós funcionamos como é mais uma fonte de informação, mas E hoje uma colaboração com os nossos pacientes também, não é? é mais aí Porque é quem fontes vai fazer o trabalho de claro, casa são eles, claro, não é? Nós motores de estamos aqui para busca, guiá-los, claro, educá-los e claro, apoiá-los. motores de busca, qualquer pessoa sentada ao seu computador tem vários. Claro que o médico, nós daqui funcionamos como um motor de busca privilegiado, porque temos formação, tivemos a estudar, a queimar as pestanas exatamente para perceber alguma coisa disto. Mas as pessoas não têm que ouvir na forma acrítica aquilo que a gente diz e fazer, não. Têm é que ficar alertados e fazer depois a sua própria pesquisa e estou convencido presunção à parte, que vão concordar com muitas das informações que nós lhes daremos aqui no nosso podcast Wellness Lounge. Parabéns, o mérito é todo teu, eu não fui tido nem achado, achei uma delícia e realmente outra coisa não seria de esperar que tu falas quase melhor inglês que português. com, a forma- Detalhes, são com a formação detalhes. toda que fizeste lá fora, nos Estados Unidos e Inglaterra, falas melhor inglês que português quase e Mas como também o meu tal, português já está misturado. Brasileira, vem para Portugal, é. começa a falar Eu sei um que deveria português falar mais barato, misturado. tu és notável e tens uma dicção notável e toda a gente entende o que tu dizes. Eu tenho que fazer um esforço É para que vocês falar. portugueses falam rápido. Pois é, e eu então é um desastre. Vou ter que ter cuidado e tentar dizer as Vamos falar coisas mais, mais mais. despacio, como os É espanhóis isso. É dizem. como nós ensinamos nossos pacientes também a fazer a gestão do estresse como um dos pilares da saúde, Muito nós bem, fazemos aqui a gestão do é nosso isso. estresse para Começamos falar por mais nós a dar o exemplo. calmamente. É. Mas então, só para recapitular aqui, Manel, eu acho que é importante também as pessoas, já que estamos a falar dessa diferença da medicina convencional e a medicina integrativa e as sinergias entre elas, não é? Que a medicina convencional é super importante e eficaz para tratar
situações agudas, traumas, sem dúvida. intervenções cirúrgicas, nós precisamos dela. Agora, será que ela é mesmo suficiente em termos preventivos? E por que que temos esse número tão alto, essa incidência tão alta de doenças crónicas no mundo? Muito bem, Não é? muito bem. Portanto, faz sentido, eu neste nosso primeiro episódio, chamemos-lhe assim, alertar que não sou eu e os outros médicos, não, eu sou mais um dos colegas, são quase 80 tal mil em Portugal, pelo menos que existe, e eu sou mais um. Não sou diferente, sou exatamente a mesma coisa, mas tenho uma base de informação que eu tento então, de- melhor das boas fés, partilhar com quem me escuta, seja colegas de profissão ou não. E foi-me dado a perceber que a informação que recebi e que todos os meus colegas receberam tem mais a ver com a parte prática do tratamento das patologias do que propriamente da prevenção dessas mesmas patologias. Porque, aliás, não vou dizer outra vez para não me repetir, mas a melhor forma de prevenir as patologias é o alimento. Acabámos de chegar à conclusão que, não havendo uma cadeira que ensine o alimento na Faculdade de Medicina, o profissional de saúde começa logo fragilizado, a sua vida profissional, porque não lhe foi dada a principal ferramenta que ele necessita para melhor ajudar quem o procura. Portanto, isto faz todo o sentido. Claro, até porque o alimento é informação para o nosso organismo, não é? Ele vai criar saúde ou ele vai criar doença. E vai modificar o comportamento dos nossos genes, tais como tu sabes. Claro, E é uma coisa inacreditável. Nós claro. nascemos com um determinado código genético, a partir de 2004 percebeu-se que eram 23 mil genes funcionais e hoje percebe-se que o alimento condiciona a expressão desses 23 mil genes funcionais. Oh, Thais, eu não aprendi isto na faculdade, aprendi isto Pois. fora da faculdade. Na tal informação vária enfim, que me chegou ao meu conhecimento, fora mais ou menos com mais ou menos sorte, dei conta que as coisas que são assim e, como tal, quando se diz que o alimento é o nosso principal remédio, dá imenso prazer explicar porque é que, de facto, o alimento é o nosso principal remédio. Que ele faz 30 por uma linha, como nós conseguiremos com certeza ter espaço e ter tempo para dizer, mas também modifica a saúde pelo facto de de poder modificar a expressão dos genes. O arroz tem mais genes que os nossos genes que herdamos dos nossos antepassados da era do Paleolítico, dos nossos 23 mil genes. O arroz tem 32 mil genes. É uma coisa perfeitamente extraordinária para se perceber a força do alimento. Por isso é que realmente mais extraordinário ainda ver alguém há 2500 anos, portanto 460 anos antes de Cristo, que disse uma coisa destas. Como é que é possível ser tão visionário? Pois é, mas acho que isso também faz parte da nossa natureza humana, ter essa intuição de buscar o que nos faz bem, não é? Portanto, eu acho que realmente os médicos saem da universidade sem essa capacidade de ter todas essas ferramentas de trabalho, ou seja, estamos a diagnosticar as doenças, estamos a tratar os sintomas, mas e aí? As pessoas estão a tratar os sintomas para o resto da vida? Pois não vai ser. Isso não chega, E certo? há muito essa queda, essa tendência a ir ao sintoma e não procurar tanto a causa do sintoma. Quando falaste de medicina integrativa, há quem chame também medicina funcional, nós chamamos-lhe também medicina funcional, que é exatamente a medicina que vai à causa, que tenta pesquisar a causa, independentemente de tratar da consequência. Com certeza, a pessoa tem dores, há que dar qualquer coisa para a pessoa deixar de ter dores para aí fora. Mas há que saber exatamente porque é que a pessoa tem esse sintoma e não ficar todo contente em o tratar. Eu lembro sempre da metáfora da luz do tablier, para tentar, de uma forma prática, equacionar isto que eu estou a dizer, porque as pessoas que me escutam entenderem. A pessoa que vai no seu automóvel, o tablier sendo uma luz vermelha, o que é que a pessoa faz? Não vai à primeira oficina e dizer: "Olha, pague-me essa luz do tablier que me está a irritar". A pessoa quer saber porque é que acendeu a luz vermelha, porque é que está mal no motor para ter acendido a luz vermelha. Deve ser assim connosco. A pessoa parece com o colesterol elevado. Não pode ficar satisfeito por receitar lá um remédio qualquer para baixar o colesterol. Tem que perceber porque é que o colesterol Fora está os efeitos elevado. colaterais também que temos desses fármacos, E não é? depois há essa questão. Mas Que quer dizer, também mas não é discutida e abordada dentro da medicina convencional. suficientemente, não é discutida e abordada suficientemente com a amplitude com que deveria ser, mas a ideia da nossa estratégia, do nosso wellness lounge, é exatamente alertar as pessoas para estimulando o seu espírito crítico, não aceitar de uma maneira acrítica toda a informação que conhecem, toda a informação
que recebem. Não façam de maneira irracional coisas tão importantes como aquelas que se prendem com a nossa saúde, que deve ser a primeira coisa que a pessoa deve realmente pensar duas vezes. E pensar nesta história, nesta figura de estilo que eu utilizei da luz do tablier. Têm queixas, muito bem que tomem algo para anular as queixas, independentemente que tenham a ver com dor ou não, mas não se fiquem por aí. Tentem saber, junto dos vossos médicos assistentes, dos meus colegas, importante dizer no nosso primeiro episódio, primeira vez que nos dirigimos a quem nos escuta, que quem nos escuta não faça rigorosamente nada sem ouvir o seu médico assistente, Claro. sem ouvir a opinião do profissional de saúde, que tome conta, porque nós não conhecemos, bem intencionados que sejamos, não conhecemos a realidade das pessoas que nos escutam, portanto, o médico assistente está de certeza melhor informado que nós, portanto, não modifiquem nada, não deixem de tomar nada, não façam rigorosamente nada, sem ouvir o conselho. Agora, se quiserem questionar o profissional de saúde que os acompanha sobre aquilo que ouvem neste nosso podcast Wellness Lounge, aí isso acho que faz todo o sentido. Eu entendi, e não há muito tempo, que o médico, tu com certeza penso que pensas da mesma maneira, não pode limitar-se a atender o doente que nos procura. Até isso. A medicina, de certa forma, aliás, eu diria que a política, de certa forma, é uma medicina em larga escala. A medicina é essencialmente uma ciência social. Nós, para ajudar quem nos procura, não podemos limitar a receitar lá o comprimido ou dar o dito conselho. Temos que ir mais além disso. É uma ciência social, porque tudo interage. Nós conversamos que para a pessoa ter saúde, precisa ter saúde física, depois mental, depois espiritual e depois social. Há uma série de fatores que contribuem para tudo isto e, como tal, o médico, o profissional de saúde, não se pode limitar em dizer, olha, trata a artrite reumatoide assim, ou trata o lúpus assado, ou se está com peso a mais fácil assim. Não, tem que olhar para a questão da perspectiva mais ampla. Daí, o tu também, que também és português, és luso-brasileira e americana, Pois tens sou com 3 muito orgulho. nacionalidades, não é? Mas, o nosso sobrinho Simões, meu colega, patologista da Universidade de Coimbra, disse numa entrevista notável, que eu cito quase de memória, dia 2 de janeiro de 2019, que, teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Ó Teis, imagina bem. Teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Isto para se perceber que o médico não pode ser só stricto sensu, aquele profissional que receita, que faz a receita, que escreve a receita, que passa a receita. Tem que ser político. Tem que dizer às pessoas como é que elas devem fazer em ordem a não adoecerem, a não ficarem doentes. Os centros de saúde tratam, há realmente estudos que o dizem, só 25% dos problemas. 75% dos problemas não é no centro de saúde que os meus queridos colegas resolvem o assunto, eles fazem o seu melhor. Mas há coisas que não são eles que têm que fazer. É a cultura que a pessoa tem ou não tem, a informação que a pessoa transporta consigo ou não, que faz com que a pessoa procure ou não o centro de saúde. E aí nós temos aqui um papel importante neste nosso Wellness Lounge. Sem dúvidas, Manel. E eu acho que não é que estamos a querer dizer às pessoas não vá ao centro de saúde. É não tem uma visão fragmentada da sua saúde, certo? Ou seja, a medicina convencional, segmentada por gastroenterologia, cardiologia, não estamos a dizer não vá aos seus especialistas, vá, mas questione o porquê. Questione por que tratar um sintoma e não está a procurar a cura, a causa subjacente daquilo que se passa com a Dito pessoa. de outra maneira, tu disseste uma maneira mais engraçada, não só por seres bem mais bonita que eu, mas disseste uma maneira bem mais engraçada, mas à minha maneira direi que sejam os gestores da vossa própria saúde. Nós o que fazemos aqui é ensinar as pessoas a serem elas próprias as gestoras da sua própria saúde. Pois, logicamente, que o médico é fundamental em determinado tipo de situações, situações agudas, caramba, se não fosse o médico, se não fossem os medicamentos, havia muita gente que já cá não estava, que já tinha Claro. patinado, já tinha ido desta para melhor. Portanto, o médico é fundamental, o medicamento é fundamental, a medicina de urgência é fundamental. Só que a ideia é facilitar também a vida aos meus colegas, que fazem aquilo que eu fiz durante
vários anos, mais 14 anos, serviços de urgência, e não só, a terem realmente menos trabalho. Olha, a não acabar o verão e terem que levar com aquelas ondas de doentes no inverno, quando desaparecem os tempos de praia e começa o inverno, com os serviços de urgência atolados de doentes. Se fôssemos mais preventivos, Claro, e certo? se as pessoas Cuidássemos da nossa imunidade. explicar, dizer às pessoas, ora bem, toca cá, Um imunidade, dos nossos que é, assuntos que é um dos favoritos. nossos assuntos favoritos. E, E e aí vem vem mais episódios sobre isso. E vem todo a propósito, já agora, como lançamento da imunidade, a história do verão. A pessoa deixa de estar de papo ao ar na praia a apanhar vitamina D, não é? Como sabem, ou se não sabem, vão ficar a saber, porque nós vamos dizer várias vezes, para vos reavivar a memória, que a vitamina D é o principal marcador do sistema imunitário. A pessoa que está no verão de papo ao ar a apanhar sol, às vezes manhã à noite, tem os seus níveis de vitamina D lá em cima. Claro que não vão apanhar gripes, nem constipações, e o diabo 4. Acaba o verão, acaba o sol, acaba a vitamina D começa a baixar, tudo a correr para os serviços de urgência dos hospitais com problemas. Ó, Thaís, nós temos que dizer isto. E Pois é, temos que dizer de uma forma mais, se calhar, mais pausada, para temos as que pessoas. dizer, Manel, mas olha, eu vou partilhar aqui um segredo com as Ai, pessoas ai, 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 que ai, não ai. sabem. Nós tivemos num evento na semana passada, não sei se lembra, a entrevistadora perguntou ao Manel o que, que seria a felicidade no ambiente de trabalho em termos de saúde. E o Manel começou a falar da vitamina D. Ou seja, uma pessoa que olha aquilo sem pensar, pensa, mas ele não está a responder a resposta, a pergunta que a entrevistadora fez. Mas as pessoas que não sabem, esse homem tem uma paixão tão grande pelo bem-estar do ser humano, do próximo, que ele sabe a função imunológica que a vitamina D tem, de modulação imunológica e várias outras funções que tem no nosso organismo, que uma pessoa sem uma vitamina D não está com uma visão completa da saúde, portanto, a felicidade também muito bem pode vir daí, até porque ela afeta os nossos neurotransmissores, assuntos que vamos dizer em outros episódios, ou seja, às vezes vai ouvir o Manel a dizer sobre a vitamina D quando pergunta outra coisa. Mas, no fundo, ele tem razão. Às vezes a maneira que ele fala é um pouco rápida, mas pronto. Então deixa Ele tem falar de uma razão. maneira mais pausada, até para os brasileiros que nos escutem. A informação que eu tenho em relação à vitamina D parte muito do principal, um dos dois principais investigadores mundiais de vitamina D. Há um que é americano, chama-se Michael F. Não sei o que quer dizer o F. Holick. É o middle name. Pois será, Deve não ser sei se é Frank. Friedrich ou se é outra coisa, ou Yeah. França, mas o outro é brasileiro. É o brasileiro Cícero Gali Coimbra. O que é que o Cícero Gali Coimbra disse numa conferência em São Paulo em 2013? Disse só isto. Se houvesse níveis otimizados de vitamina D, agora estou a falar assim baixinho e tranquilo que para os brasileiros me entenderem. Se houvesse níveis otimizados de vitamina D Temos as pela legendas. população mundial, se toda a população deste mundo em que nós vivemos tivesse níveis otimizados de vitamina D, independentemente de estar ao sol ou meter a vitamina D pela boca, como nós iremos dizer, os grandes grupos farmacêuticos sofreriam um desfalque de pelo menos 40%. Está isso. Isto é uma coisa extraordinária. Eu disse ainda há pouco que nas latitudes equatoriais havia 10 vezes menos doenças autoimunes que no norte da Europa, exatamente para haver mais sol também nas latitudes equatoriais. Mas o Cícero Coimbra, principal investigador, repito, de vitamina D, diz esta coisa extraordinária. E eu concordo com ele. Porquê? Porque a vitamina D, na sequência do que tu disseste, é, na realidade, o principal marcador revelador do sistema imunitário. E, Claro. como tal, quem tem o sistema imunitário mais bem guarnecido, mais bem estruturado, logicamente tem mais probabilidade de ganhar no braço de ferro com qualquer micro-organismo que nos queira invadir. E, como tal, ele disse isto, esta coisa fantástica, para se ter uma ideia da importância que isto tem, o que vai contra muito da forma como o nosso sistema de saúde está montado. Está isso, como tu sabes, o nosso sistema de saúde está muito montado naquele chapéu de chuva, uma maleta, um comprimido. É muito assim que ele está montado, que está estruturado. Se não fosse assim, teria havido uma cadeira de nutrição e outras na onda que A o gestão do Hipócrates stress, inventou. o estilo de vida, ou Claro, seja, não negligenciar esses várias pilares importantes da formas saúde. que deprimem o sistema imunitário, como nós teremos ao longo dos nossos episódios, forma de dizer, não é só a ausência da vitamina D que fragiliza o sistema imunitário, como disseste muito bem, é o próprio stress,
é as noites mal dormidas e outras situações também que deprimem o sistema imunitário. Mas a vitamina D é de facto fundamental. Eu gosto de dizer em regime de consulta, quem tem níveis otimizados de vitamina D, não vou dizer que não adoeça, calma, não vou dizer uma coisa destas, mas, isso digo e repito, que tem mais dificuldade em adoecer. Fica mais resistente à doença, porque realmente fica com mais músculo, em sentido figurado, no anticorpo e, como tal, tem mais probabilidade de derrotar as situações de desafio que tenha que Pois, e se enfrentar. houvesse essa abertura, dentro da medicina convencional, de ver esse lado preventivo, eu acho que, por exemplo, temos Portugal como o segundo país da Europa com maior incidência de diabetes. É verdade. E não só isso, mais alarmante ainda é que metade dos diabéticos, por não terem sintomas, nem sabem que são diabéticos. Ou seja, Portugal tem uma maneira fragmentada por áreas, por regiões, de tratar dos diabetes e temos um número cada vez maior. Faz todo o sentido, de forma a complementar a informação que eu e os meus colegas já temos e a forma como a medicina vem sendo feita, graças a Deus, em Portugal também, mas complementar, dar mais uma ferramenta, dizendo que, independentemente de se tratar diabético, portanto, o excesso de açúcar do sangue, e independentemente das estratégias terapêuticas que conduzem, na realidade, a resolver essa questão, a minimizar o excesso de açúcar no sangue, há que chamar a atenção que há formas, já lá iremos no nosso próximo episódio, há formas de alertar as pessoas para essa situação. Portanto, não se pode estar à espera que o açúcar já não consiga entrar por dentro da célula, que bata na parede e que volte para trás, porque já não consegue entrar. Há formas que a pessoa, se estiver avisado, pode, se for conhecedor, de se alertar para não deixar o facto consumado, que é o açúcar já está para cima de 123 nanogramas por mililitro no sangue, já a pessoa já se poder ser considerada diabética. Há sinais de alarme que são lançados, que se a pessoa tem, se os conhecer, evita, não é a diabetes, é a pré-diabetes. A pessoa nem pré-diabético será, se estiver atento para essas formas. Claro, e quantos pacientes temos Ui, procura na clínica, não ui, é? ui, Com pré-diabetes ui, e graças a Deus temos tido ui. ótimos casos de sucesso, não é, Manuel? Porque, diabetes e obesidade confunde-se muito. Há quem lhe chame agora diabesidade. Eu próprio chamei num livro que eu escrevi diabesidade. Cada vez há mais tendência. Porquê? Porque o que está por detrás de uma coisa está por trás da outra, que é a resistência à insulina. É isso que está por trás de uma e de outra, como nós desenvolveremos E que nos unidas próximos aqui episódios. fazem uma síndrome metabólica, que é um alto risco para as doenças cardiovasculares Claro, e a depressão e várias tal outras. e qual. Síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Como tal, tem tudo a ver com a mesma coisa. O pano de fundo é a resistência à insulina, que nós abordaremos então no próximo episódio, se Ou estiveres de seja, acordo. a nossa ideia também é dizer às pessoas: vamos tratar do paciente, não tratar da doença. Vamos olhar uma pessoa como um indivíduo que tem respostas únicas aos tratamentos também e tentar trabalhar de uma maneira preventiva, para que não chegue ao ponto só de se tratar o E sintoma. olhar É o que para, tentamos fazer, não é? sem dúvida, olhar para a pessoa como ser humano que é, independentemente de ser mais um número no nosso registro de doentes que se recebem num lado ou no outro. Olhar para a pessoa como ser humano. Ter sempre presente o ensinamento extraordinário do grande neurocirurgião João Lobo Antunes, que no seu livro, o último livro que ele escreveu, A Boa Medicina, dizia de uma maneira notável, página 10, que não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa. É que a medicina empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apaga a sua face mais humana e ignora a individualidade única da pessoa que sofre. Pegando nas palavras da Thais, a pessoa, sempre a pessoa antes do doente. A pessoa, a realidade, o ser humano que está por trás do doente. Se nós o entendermos bem, muito provavelmente a pessoa nunca ficará doente. Ou seja, acho que esse nosso projeto de conscientizar e educar as pessoas é importante, não é? Ainda bem que estamos a fazê-lo. Então, é que nós somos uma realidade biopsicossocial, somos todo este conjunto. E não é estar no computador a ler a análise do açúcar ou do colesterol que a pessoa consegue E não perceber o que olhar quer para a que pessoa seja. que está à nossa E não frente, olhar não para a é? pessoa e não sentir a pessoa e não palpar a pessoa. Quantas situações que até a alteração da temperatura da pele nos põe no encalço, portanto, a situação patológica que a alteração da sensibilidade da temperatura da pele nos põe no encalço. Não é? Daí ser importantíssimo a individualidade única da pessoa que sofre, que é muito mais perceptível.
uma forma presencial do que estar no computador, falar para Singapura ou diabo 4, que é fundamental. Eu não estou a dizer mal da telemedicina, que não, a telemedicina salva vidas. Só que entre medicina à distância e a medicina presencial, Pois nós explicar, tratamos de ser humanos, não é? sem E dúvida, temos essa, explicar que os essa exames relação. complementares diagnósticos são isso mesmo, são aquilo que eles dizem. Seja análise, seja o que for, é exame complementar É uma diagnóstico. A peça do clínica, puzzle, não é? clínica sempre soberana, uma peça do puzzle. Mas a clínica sempre soberana, como dizia o grande João Lobo Antunes. Mano, eu acho que temos tantos assuntos para abordar, tantas coisas para falar e educar Vamos as embora. pessoas e espero que conseguimos contribuir para as pessoas alcançarem uma vida mais saudável e feliz, não é? Temos que ser felizes. É a É nossa ideia, importante. é o nosso objetivo. Voltamos para a semana para Vamos embora. continuar? Então Cá vamos a estou. isso. Vamos embora. Boa.